Som, aleluia. Amém, irmãos? Paz do Senhor para todos. Amém. Em nome de Jesus, vamos dar início à nossa aula nesta manhã. Glórias para a sua vida. Os irmãos que vieram aqui nesta manhã para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Vamos falar sobre a lição 8, nossa revistinha, lição 8. Vamos falar sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, Essa lição vem tratando sobre os males que têm tentado entrar na nossa igreja, no modo geral, através das sutilezas, das heresias, tentando enfraquecer a fé do povo de Deus, tentando misturar a doutrina com as filosofias, com o paganismo, com o materialismo. Então, hoje vamos falar sobre o que está causando o enfraquecimento pentecostal em nosso meio, sobre a nossa identidade pentecostal. Veremos hoje o que está ocorrendo, qual é a causa desse enfraquecimento, e também vamos ver como nós podemos continuar com a nossa identidade pentecostal. Amém? Vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo, vamos falar sobre os dons espirituais, vamos falar sobre a palavra de Deus, devemos ficar com a palavra de Deus. Amém? Mas antes vamos colocar diante de Deus em oração essa aula, vamos orar ao Senhor, Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã, para aprendermos mais sobre a Tua palavra. Queremos te pedir a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia, para falar de Ti da Tua parte. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor falando através dos meus lábios, que eu venha diminuir isso, eu venha, Pai, crescer minha vida, Pai. Em nome de Jesus, me reveste com a Tua intrepidez, com a Tua coragem, ousadia, dinamismo, eloquência, fervor, para falar de Ti, da Tua palavra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, enche o nosso coração nesta manhã de alegria, Pai, de gozo, regozijo, felicidade por estarmos aqui na Tua casa, aprendendo de Ti, crescendo na graça, no conhecimento, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que os céus se abram nesta manhã, neste lugar, Pai. Que saiamos, Pai, regozijando desta casa, porque entendemos, compreendemos a Tua palavra, Pai. Ó Deus, cerca este lugar com morar de fogo, acampa, Senhor, os Seus anjos à nossa volta, nos guardando, protegendo, livrando de todo o mal, Pai. E desde já quero repreender, Senhor, todo o mal que quer roubar a semente da terra do nosso coração, a semente que é numa terra fértil, venha produzir os frutos necessários, Pai, a 100, a 60, a 30 por 1, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos ter o Teu esclarecimento acerca, Pai, desse assunto tão importante para nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que eu possa ter liberdade, Pai, de agir no nosso meio, de operar, de curar, de restaurar, de avivar a Tua obra em nossas vidas, Pai. Que sejamos fortalecidos pelo Senhor e pela força, Pai, do Teu poder, Pai. Nós invocamos o Teu nome neste lugar, nesta manhã, nós invocamos a Tua glória, nós invocamos, Pai, a Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, tira o cansaço, a sonolência, Pai. Ó Deus, tira a fadiga, tira, Pai, todo o mal, Pai, em nome do Senhor Jesus, que os céus se abram, que a Tua glória desça, Pai, que a Tua presença se faça notória em nosso meio, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, irmãos? Lição 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Vamos ler nosso texto áureo da revistinha, está aí na revistinha, Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Verdade prática, a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, como sua evidência, são distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Vamos ver que o batismo do Espírito Santo ele é evidenciado pelo falar em línguas. Se a pessoa está cheia do Espírito Santo, está se tremendo toda, mas se ela não falou em línguas, ela não foi batizada no Espírito Santo. Então veremos que nós, como pentecostais, devemos pregar e continuar pregando sobre o batismo no Espírito Santo. Hoje, há muitas igrejas não pregam mais sobre o batismo no Espírito Santo. Veremos que muitas igrejas hoje fazem uma confusão muito grande, porque é uma diferença entre ser selado e ser batizado no Espírito Santo. Muitas igrejas colocam as duas funções juntas. Quando a pessoa aceita Jesus, ela já é batizada no Espírito Santo. Isso é um erro que veremos hoje, um erro doutrinário, um desvio
doutrinário. Porque uma coisa é ser selada, né? Outra coisa é ser batizada no Espírito Santo. São experiências distintas e diferentes. Quando nós aceitamos Jesus, e veremos isso hoje, nós somos selados pelo Espírito Santo, né? Efésios 1, versículo 13 e 14. Depois de tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo, selados por Deus. E aí, a partir daí, começa uma nova caminhada. E nós temos que buscar o batismo no Espírito Santo, que é o falar em línguas. Uma experiência distinta do selo. Então, são duas coisas distintas. Então, quando a pessoa é selada, ela tem a possibilidade de ser batizada no Espírito Santo. Então, devemos buscar o batismo do Espírito Santo. E, a partir do batismo do Espírito Santo, as pessoas, né, o cristão, está disponível para receber os dons espirituais. A partir daí, ela pode buscar, pode pedir a Deus os dons espirituais para a sua vida. E veremos também a classificação de cada dom espiritual. Amém? Na nossa leitura bíblica em classe, né, os irmãos podem ler comigo, Atos 2, né, versículo 1 em diante. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Né? A primeira parte da leitura bíblica em classe vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo, né? Que é o falar em outras línguas. Né? Deixa eu ver aqui. Amém. Tá. Oi, amém. Amém. Problemas técnicos, mas vão ser resolvidos. Amém? Vamos ver os dons espirituais na segunda parte agora da leitura bíblica em classe. Acompanhe comigo, capítulo 12, aí na revistinha mesmo, versículo 7, 1 Coríntios. Diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, operação de maravilhas, nossa tradução, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, dom de discernir espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outra, interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então, os dons, né, e o batismo do Espírito Santo caminham juntos. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela está preparada para receber os dons espirituais. Né? Em primeiro lugar, vem o batismo no Espírito Santo, depois vem o derramar dos dons. Atos, capítulo 2, a igreja estava preparando, ou se preparando para receber o Espírito Santo. O Senhor tinha prometido, né? Como nós vemos ali, os dons espirituais se iniciam com o batismo no Espírito Santo. Né? Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 3, João Batista, ele fala acerca do batismo do Espírito Santo. Ele batizava com água, mas viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Né? João Batista fala acerca do batizador, que é Jesus. Mateus 3, versículo 11. Os acharam, diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, tudo se inicia com o batismo do Espírito Santo. Quem aqui já é batizado do Espírito Santo também? Então, você está apto para receber os demais dons. Basta
que clamemos, basta que busquemos os dons espirituais, porque estão disponíveis para mim e para você. Amém? Vamos lá em Lucas 24, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 49. O Senhor faz a promessa para a igreja, por discípulos permanecerem na cidade. Por quê? Para serem revestidos de poder. Amém? Obrigado, Rogerão. Rogerão colocou aí na telinha: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a igreja, né, os discípulos, receberam a promessa. Que promessa era essa? A promessa do batismo no Espírito Santo. Então eles teriam que permanecer até que do alto fossem revestidos deste poder. Então veremos na lição de hoje que o batismo do Espírito Santo é o revestimento de poder. É uma capacidade além para nós fazermos coisas que humanamente não teríamos condições de fazer. Tá? Vamos lá agora em Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Jesus repete o que foi dito pelo João Batista, né? Atos 1, versículo 4 e 5. E comendo com eles, né, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, humanamente, nós não temos poder para fazer a obra de Deus, para pregar, para expulsar demônio, né, para fazer aquilo que Deus determinou que nós realizássemos. Espiritualmente, nós precisamos do revestimento de poder, precisamos do poder que vem do alto. Né? Então, os discípulos permaneceram em Jerusalém, esperando a promessa do Pai. Então, o batismo no Espírito Santo é uma promessa. Nós não precisamos estar 100% para poder receber essa promessa, porque é promessa. Promessa não depende de mim, depende de Deus. Se nós obedecemos a palavra, né, se nós crermos na promessa, a promessa vai se concretizar na minha vida e na sua vida. Né? Basta que nós clamemos a Ele, busquemos a Ele. Então, os dons estão disponíveis para a minha vida e para a sua vida. Basta nós buscarmos. Né? Como estaria o batismo no Espírito Santo, né? Está errado aí, os batismos não, o batismo, né? No Espírito Santo, e os dons devem ser buscados. Vamos lá em Lucas 9, Lucas capítulo 9, versículo de número 9 ao 13. Lucas capítulo 11, perdão, versículo 9 até o 13. Lucas capítulo 11, versículo 9 até o 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Versículo 11, qual dentre vós ao pai, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe, uma cobra? Né? Então, se o filho pede algo ao pai, o pai automaticamente está disponível para dar aquilo que o filho pediu. Então, se nós somos filhos de Deus, quem aqui é filho de Deus? Levante a mão para o glorifique a Deus. Amém? Então, Deus quer dar sempre o melhor para mim e o melhor para você. Basta que nós peçamos a Ele. Né? Muitos crentes, não, isso não sou digno de receber o dom, não sou digno de ser usado por Deus. Irmãos, a graça veio para todos, está sobre todos. Ninguém aqui é digno, ninguém aqui é merecedor de nada. A graça, diz na palavra de Deus, graça, favor imerecido. Então, Deus quer dar o melhor para mim e quer dar o melhor para você. Não, o Paulinho está dando papá para o Gael. Né? Né? Paulinho dá o melhor para o Gael, para o Federico. Paulinho e a Mariana, são os pais. Né? Então, os pais querem sempre o melhor para os filhos. Não é verdade? Então, o nosso Pai quer dar o melhor para cada um de nós. Basta que nós busquemos a Ele. Né? Atos 1, versículo 12 ao 14. Atos, capítulo 1, versículo 12 ao 14. A igreja recebeu promessa, mas a igreja não ficou estagnada. Né? Muitas pessoas recebem a promessa e ficam paradas. Olha só o que a Bíblia diz, Atos 1, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival. Estava lá no Monte das Oliveiras, onde o Senhor prometeu permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Né? Que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Né? Versículo de número 13. Quando
Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Agora, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, a igreja não ficou estagnada. A igreja recebeu a promessa do batismo do Espírito Santo e automaticamente ela foi buscar essa promessa, que ela está disponível para a igreja. O que está enfraquecendo hoje a identidade pentecostal é a falta da busca. Você tem que vir para a reunião de oração, você tem que vir para a reunião de vigília, você tem que orar em casa, você tem que jejuar, você tem que pedir a Deus esse poder, esse revestimento, para que a sua vida, para que a igreja não se enfraqueça, para que no nosso meio possa haver cura, para que no nosso meio possa haver milagre, para que no nosso meio possa haver batismo do Espírito Santo, para que no nosso meio possa haver a manifestação do poder de Deus. Não é Deus que faz a igreja, mas é o membro que faz a igreja. Nós reclamamos, Deus não age, Deus não faz, porque a igreja não se mobiliza, porque a igreja não busca, porque a igreja não quer buscar. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo poderoso. A Bíblia declara que Ele é imutável, Ele não muda. Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, nós não podemos deixar a nossa vida espiritual se enfraquecer. A igreja recebeu a promessa e ficou em Jerusalém buscando, orando, perseverando, unânimes em oração. Todos os discípulos com as mulheres orando, amém? E o que aconteceu? Atos 2, versículo 1 e versículo 4. A promessa se cumpriu. Atos, capítulo 2, versículo 1 e ao versículo 4. E está aí no nosso texto áureo. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concediam que falasse. Então, quando a igreja ficou, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ninguém ficou fora do batismo, do enchimento do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque todos perseveraram. Não adianta só um grupo da igreja orar, não adianta só um grupo da igreja jejuar, não adianta somente alguns querer o poder de Deus ou a presença de Deus. Toda a igreja deve perseverar unânimes, porque a igreja perseverava unânime em oração. E aí Deus cumpriu a promessa. Com certeza estavam orando, Senhor, Tu prometeste o outro Consolador, Tu prometeste o derramado do Espírito Santo, Tu prometeste a presença do Espírito Santo. Nós queremos essa presença. E Deus foi lá e derramou no dia de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50º, São 50 dias depois da Páscoa. O Cordeiro morria na Páscoa e se contava 50 dias após a Páscoa. Então, Pentecostes vinha pessoas de todos os lugares. Judeus espalhados por toda a face da terra. Judeus que vinham trazer até Jerusalém as suas ofertas, suas primícias. E ali estavam reunidos para o dia de Pentecostes, para a festa de Pentecostes. E naquele momento, quando eles estavam entregando para Deus as suas primícias, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Então, quando entregamos para Deus, aquilo que nós temos de melhor, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Deus não aceita resto. Se você pegar lá Malaquias, Deus não aceita oferta de animal coxo, de animal cego, de animal manco, de animal com episco, animal com sarna. Deus quer o melhor. Trazendo para o Novo Testamento, a minha oferta, a tua oferta tem que ser o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, o melhor da nossa finança. Então tem que ser tudo para Deus o melhor. Deus não aceita ficar em segundo, terceiro ou quarto lugar. Deus quer o primeiro. Mateus 6,33 declara: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando buscamos a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, quando colocamos a Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Então, Deus quer que a gente busque a Ele
logo pela manhã, né? Não deixe para você orar quando você chega no trabalho, quando você chega em casa cansado, fadigado, aí você vai botar o seu joelho no chão, aí você vai orar, aí você fala, Senhor, né? Perdoa, meu Pai, meus pecados. Daqui a pouco você está dormindo, daqui a pouco você não sabe nem que você está orando, né? Daqui a pouquinho você está aí já de cabeça baixa, dormindo na cama, sobre o travesseiro, porque você está cansado, sobrecarregado. Então, dê para Deus o melhor do teu tempo, o melhor da tua finança, o melhor do teu vigor. Assim que você acordar, dê para Deus o melhor, né? Coloque o seu joelho no chão, ore, porque você dormiu a noite toda, sua mente está descansada, seu corpo está renovado. Né? Salmo 5, versículo 3, declara, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, Senhor, apresenta-te a minha oração e fico esperando. Então é pela manhã. Então dê para Deus o melhor, mas realmente você já acorda atrasado, não tem tempo para orar, já tem que botar roupa, nem toma café, já tem que sair para trabalhar, não dá tempo para orar. Então, coloca o relógio para despertar um pouquinho antes. Coloca o teu relógio para despertar um pouquinho antes. Ora um pouquinho antes, ora 10 minutos, 15 minutos, o tempo que você tiver disponível. Entregue para Deus as tuas primícias. Entregue para Deus de manhã a tua oração e fique esperando Deus agir durante o dia. Tem uma frase que eu ouvi quando eu estava no seminário, que eu guardo comigo até hoje. Né? Coloque para Deus, se apresente para Deus pela manhã, para que durante o dia Satanás não te encontre. Né? Então, guardei essa frase no meu coração. Coloque para Deus de manhã a tua vida, para que durante o dia Satanás não te encontre. Então, se você colocar para Deus, você vai se antecipar aos projetos de Satanás, porque você não sabe o que vai acontecer naquele dia. O mundo espiritual, tá? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 segundo, daqui a 1 minuto. 1 Pedro 5,8 declara que Satanás, o diabo, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Então, se nós colocarmos para Deus a nossa vida durante a manhã, nosso dia vai ser guardado, porque o Senhor não dorme. Salmo 121 diz que ele não tosquita, não dorme, o guarda de Israel. Então, se colocarmos para Deus a nossa vida, os nossos afazeres durante o dia, durante a manhã, logo pela manhã, durante o dia, Satanás não vai ter como nos tocar, não vai ter como armar cilada, porque já me antecipei aos projetos do inimigo. Já me antecipei, já coloquei para Deus o que eu desejo que o Senhor faça por mim, pela minha família, durante aquele dia. Então, apresente para Deus as suas primícias. Pentecoste era a primícia. Então, o povo apresentava para Deus, tanto que Atos capítulo 2, versículo 14, versículo 15, Pedro fala, não penseis, irmãos, que esses irmãos estão embriagados, porque é a terceira hora do dia. Terceira hora do dia, no horário judeu, era 9 horas da manhã. O Pentecoste aconteceu pela manhã. Por quê? O povo entregou para Deus as primícias do seu tempo e as primícias da sua renda. Era para Deus que estava entregando. Então, o Pentecoste aconteceu pela manhã. O Espírito Santo foi derramado antes das 9 da manhã, porque o povo entregava para Deus as primícias do seu tempo e as primícias da sua renda. Então, dê para Deus o melhor do teu tempo, o melhor da tua vida. E você vai ver que o Espírito Santo virá sobre a tua vida. Vai te fortalecer, vai te renovar, vai te fortificar e vai derramar sobre você aquilo que você está precisando. Amém, irmãos? Continuando aí, né, no nosso slide, o segundo, vou pedir para o Reginaldo passar, segundo slide, que fala sobre o significado dos dons, né? É a segunda parte da leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 12, do 7 a 11. A palavra no grego a palavra dom no grego é chamarisma, né? Ou charisma, carisma, que quer dizer presente, dádiva, revestimento. É uma habilidade que o Espírito Santo concede à igreja, aos membros do corpo de Cristo. Então, só pode receber dons quem faz parte do corpo de Cristo, tá? Porque a Bíblia declara que o mundo não pode receber o Espírito Santo para realizarem determinadas funções, como, por exemplo, pregar, ensinar, curar, expulsar demônios, profetizar, falar em outras línguas, etc. Fazer aquilo que humanamente não se pode fazer.
Então, o dom espiritual, primeiro o batismo do Espírito Santo. Né? Eu me lembro quando eu fui batizado do Espírito Santo, eu estava buscando, né, o revestimento de poder. Me converti no dia 22 de julho de 1998. Né? Pastor Fernando chegou mais ou menos nessa época, né, Pastor Fernando? E eu comecei a buscar o batismo do Espírito Santo. Comecei a orar, jejuar. E com 10 dias de convertido, não tinha nem descido ainda as águas, né? Eu estava ali na galeria, a igreja era ali embaixo, e comecei a buscar. E aí, irmãos, um belo dia, no 1º de agosto, né, guarde as datas, 1º de agosto de 1998, 10 dias de convertido, estava adorando a Deus no louvor. Daqui a pouquinho vem, né, o Rony, que era ministro da época de louvor, falou: pastor, Deus manda o senhor tocar nas pessoas. Falou com o pastor Joaquim. E o pastor que começou a tocar nas pessoas, ele veio na minha direção, tocou em mim, e naquele dia eu fui batizado no Espírito Santo. Tinha 10 dias de convertido. E aí eu comecei a buscar os dons espirituais. Porque primeiro o batismo, depois vem os dons espirituais. E aí eu comecei a jejuar. Jejuei 10 dias, de 6 da manhã às 6 da tarde, pedindo a Deus dons espirituais. Vinha para a vigília, vinha para os cultos, para as consagrações, vinha buscar. E numa vigília, irmãos, né, aqui tinha um gramado, a igreja era lá embaixo, os antigos devem se lembrar, né? Aqui tinha um muro, cheio de bugaville. E aqui, né, a igreja começou a se reunir, o pastor já aqui começou a fazer aqui a mini vigília. Tinha uma roda imensa aqui. E aí, Deus começou a tomar o profeta e disse: olha, Deus está concedendo a cada um aquilo que vieram buscar. Eu estava pedindo dons. E naquele dia eu fiquei embriagado no Espírito Santo. Comecei a falar línguas. Estava de joelho dobrado. E eu via sobre a cabeça dos irmãos uma nuvem, né? E sobre a nuvem eu via daqui para baixo, vestidos de branco e sandália. Ele vinha e tocava nas pessoas. Ele veio na minha direção e tocou em mim. Daquele dia em diante, eu comecei a receber o dom de profetizar, de revelação. Né? Naquele dia em diante, Deus começou a me usar. Eu tinha 1 mês de convertido. Então, quando você busca a Deus, a Bíblia declara Jeremias 29:13: buscar-me-eis, me achareis, como me buscarte de todo o vosso coração, e sereis achado de vós. Versículo 14, parte A: e farei mudar a vossa sorte. Então, quando nós buscamos a Deus, Deus se revela para mim e Deus se revela para você. Claro que é um sacrifício, irmãos. Você tem que se desprender das suas vontades, tem que desprender do seu eu, tem que desprender da sua carne, né? Deixar de tomar café da manhã, deixar de almoçar, aí você vai cortar a tua carne. É um sacrifício, mas Deus honra todo o sacrifício. Muitas pessoas hoje pregam: você não precisa mais fazer sacrifício. Isso tem enfraquecido a identidade pentecostal da igreja. Muitas igrejas hoje não têm mais cura, não tem milagre, porque a igreja não busca mais. Jesus já fez tudo por mim, eu não preciso fazer mais nada por ele. Amém? Com respeito à salvação, o sacrifício foi perfeito, não preciso fazer mais nada. Mas com respeito à busca, com respeito ao revestimento, com respeito a dons, eu e você temos que buscar. Se nós não buscarmos, irmãos, a igreja fica fria. A igreja fica sem a identidade pentecostal. Não tem cura, não tem milagre, não tem libertação, não tem manifestação de Deus, não tem batismo do Espírito Santo, mas glória a Deus que essa igreja tem buscado a presença do Senhor. Você pode dar glória a Deus bonito para o Senhor? Nós temos visto aqui nesse lugar batismo do Espírito Santo, temos visto Deus agir, temos visto Deus operar para a glória do Senhor. Amém? Então, o dom é um revestimento que eu e você, humanamente, não conseguiríamos realizar. Ensinar, pregar, expulsar demônios, falar em outras línguas, profetizar, isso é algo sobrenatural. Amém? É um revestimento de Deus. Amém? Pedir para o Rogerão passar o segundo slide. Vamos falar agora sobre a classificação de cada dom. Amém? Primeiro dom, palavra de sabedoria. O que vem a ser a palavra de sabedoria? É o dom de aconselhamento, de orientação, saber se comportar, falar e ter a faculdade mental para discernir entre o bem e o mal. Então, esse é o dom da palavra de sabedoria. Não é o que a pastora assistiu faz, gabinete, né? Esse é o dom de palavra de sabedoria. Você é orientar, você é aconselhar, segundo a palavra de Deus. É o dom de aconselhamento.
E também é um dom que você tem a capacidade de discernir não somente o bem, mas também o mal. É a capacidade que o Espírito Santo dá para você saber o que é de Deus e o que não é de Deus, né? O segundo dom é a palavra de conhecimento. Na Revista Corrigida está a palavra da ciência. É o dom de revelação, sonhos, interpretação de sonhos, visões e etc. É a revelação. É o dom de revelar os segredos do coração. É o dom que você tem de interpretar sonhos. É o dom de sonhar, né? Hoje, muitos irmãos têm o dom de sonhar. Então, isso é a palavra de conhecimento. Entra uma pessoa aqui que você nunca viu, aí Deus manifesta o segredo do coração daquela pessoa, o que ela está passando, o que ela está vivendo, é a palavra do conhecimento, é a palavra da ciência, tá? Terceiro dom é o dom da fé. É o dom, não para a salvação, mas para uma capacidade dada pelo Espírito Santo para realizar coisas extraordinárias e milagrosas, né? É aquela pessoa que chega para você e fala assim, olha, eu estou com câncer terminal. Aí Deus te toma pela fé e diz, olha, Deus vai te curar em nome de Jesus. É para você agir extraordinariamente e milagrosamente. É o dom da fé. É o dom que faz você remover as montanhas. É o dom que você faz você agir pela fé. Você não vê o recurso, mas você crê que Deus vai enviar o recurso. Isso é fé. Você não tem como condições de pagar aquela conta, mas você crê, você ora que Deus vai enviar a provisão para você pagar aquela conta. Esse é o dom da fé, né? Quarto, dons de curar, né? Você vê, está no plural, dons de curar. São os dons de cura e libertação da alma e do corpo, né? A palavra cura, né, no grego quer dizer cicatrizar, ou cicatrização. Então é o dom de libertação, é o dom de expulsar demônios, é o dom de cura, né? Quando a pessoa entra para a igreja, às vezes ela tem um envolvimento muito forte com o espiritismo, com o satanismo, com as religiões falsas, e aí ela vai ser, né, liberta na sua alma. Isso é o dom de cura. Agora o outro é o dom de operações de milagres. Que dom é esse? É o dom de poder divino para mudar o curso natural das coisas. É o dom do sobrenatural. A pessoa entra aqui paralítica, ela sai andando. Ela está aqui cega, ela sai enxergando. Ela está aqui sem o braço, ela sai com o braço. É o dom de operações de milagres. A pessoa entra aqui morta, ela sai ressuscitada. É um dom que muda o curso natural das coisas. Então a igreja pode buscar e deve buscar esses dons. Esses dons estão disponíveis para mim e disponíveis para vocês. No nosso meio não tem operações de milagres, né? Nós precisamos pedir, Senhor, levanta operações de milagres, operadores de milagres, levanta homens, Senhor, e mulheres cheias do Teu Espírito Santo, que realizem milagres. Nós precisamos orar. Ou então pedir, Senhor, eis-me aqui. Quem é que pede dom de cura, dom de milagre? Amém? Senhor, me usa a minha vida, eu quero ser um operador de milagre da Tua casa. Deus vai colocar dentro do corpo. Nós fazemos parte de um corpo, né? Cada um aqui tem a sua função dentro do corpo. Então, dentro do corpo, Deus vai me curar, Deus vai me libertar, Deus vai me restaurar através do corpo. Então, nós precisamos estar dentro do corpo. Se estou dentro do corpo, Deus vai levantar alguém para me curar, me libertar, me restaurar. Então, precisamos estar inseridos dentro do corpo de Cristo. Amém, irmãos? E precisamos orar, Senhor, cura, liberta, batiza, restaura, porque esse dom está para mim e para você, irmãos. Não, mas isso aí é só lá no tempo dos apóstolos. Os apóstolos que tinham dom de operação de milagres, os apóstolos que tinham essa capacidade. Não, irmãos, vamos ver hoje. Isso é um erro doutrinário. A igreja não pode pensar que isso foi para aquela época. Jesus não muda. O Senhor continua sendo Deus. Ele também hoje quer operar milagres, sinais e maravilhas na minha vida, na sua vida e no meio da igreja. Amém, irmãos? Amém? Segundo slide, continuando, por favor. Obrigado, Rogerão. Profecia, outro dom, é a capacidade momentânea e especial dada pelo Espírito Santo para transmitir uma mensagem, uma exortação, edificação e consolo. Então, a profecia tem tríplice ministério, né? Exortar, edificar e consolar. Então, às vezes, nós vemos no nosso meio do Espírito Santo tomar o irmão, né, e profetizar. Isso é o dom de profecia. É uma
capacitação, uma inspiração momentânea dada pelo Espírito Santo. Agora, discernimento do Espírito é a capacidade dada pelo Espírito Santo para discernir se uma manifestação é de Deus ou do diabo, né? Às vezes a pessoa está falando mistérios, às vezes não é Deus falando, né? Às vezes a pessoa está profetizando, não é Deus que está usando. Então, esse dom dá a capacidade para você discernir. E como que eu posso discernir? Primeiro, né, Deus fala com você diretamente. Segundo, você mandar a pessoa confessar que Jesus Cristo vem em carne, né? Porque esse é o espírito do anticristo, aquele que não confessa que Jesus vem em carne. Então, pela palavra é a terceira forma de você discernir se uma mensagem, se um pregador, se uma profecia, ele é de Deus, se ela é de Deus ou não, pela palavra, pela doutrina. Então, você sabe se aquela mensagem é de Deus ou é do diabo. Se está fora da palavra, não é Deus que está usando. Agora, se está dentro da palavra, é Deus que está usando. Pela palavra, nós temos discernimento. Amém? Variedade de línguas é o dom de falar em outras línguas. É a capacidade de falar em várias línguas, né? Quando eu me converti, eu tinha a língua de falar xererê, xererê, xererê. O pastor Joaquim me apelidou de xererete. E a igreja começou a me chamar de xererete, xererete. Eu falei, Senhor, eu não quero ser peixe, Pai. Não quero ser frito nem assado, nem cozido. Senhor, eu quero falar em outras línguas. Me dá outras línguas. Aí eu fui orando, o Senhor foi me dando. Abaixou, abacantaramanaia, foi mudando as minhas línguas, né? Não foi mais não fui mais como conhecido como peixe, xererete, né? Então, irmãos, variedade de línguas. Você deve pedir, Senhor, dá variedade de línguas, né? Porque é um dom também para a igreja. E o último, interpretação de línguas. É a capacidade de interpretar as línguas estranhas. Quem tem esse dom é a pastora Nancy, né? Já vi aqui algumas vezes ela sendo usada por Deus, tem esse dom. O irmão fala em mistérios e a pessoa do lado interpreta aquela língua que ela está falando em mistérios. Então, isso é interpretação de línguas. Amém, irmãos? Vamos voltar aqui para a nossa revistinha. Então, estão entendendo até aqui? Vamos para a nossa introdução agora. Introdução. Nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Contudo, nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas, como a evidência física do batismo do Espírito Santo. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Amém, irmãos? Então, muitas igrejas hoje não pregam mais o batismo no Espírito Santo, alegam que foi para aquela época. Isso é um desvio doutrinário, irmãos. Isso é um erro doutrinário. E as igrejas estão nesse desvio, irmãos, né? Vamos lá em 2 João, né? Abre a sua Bíblia em 2 João. Epístola de 2 João, versículo 7 em diante. Epístola de 2 João, versículo 7 em diante. Nosso querido Rogerão colocou aqui na telinha, obrigado. Olha só o que diz, versículo 7, 2 João. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Versículo 8 e 9. Acautelai-vos para não perder-te aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber-te completo galardão. Todo aquele que ultrapassa, olha só o que diz a Bíblia, que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então, eu faço a seguinte pergunta, será que essas igrejas que não pregam o batismo, que não crê nos dons, será que elas estão dentro da vontade de Deus? Não. Será que elas estão dentro do plano da salvação? Não, porque é um desvio doutrinário. Aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, irmãos, é muito sério. Qualquer desvio doutrinário é muito sério, que pode desviar a vida do crente de sua salvação.
ou estão pregando aí que não se perde salvação, mas isso não é bíblico. Nós temos que permanecer na doutrina, na sã doutrina, para que possamos conquistar a nossa salvação. Então, a igreja que não prega batismo, a igreja que não crê nos dons, ela não tem o Pai e não tem o Filho, porque ela ultrapassou a doutrina de Cristo. Continuando aqui, ponto 1 da nossa revestia, o Pentecostes bíblico, o Espírito prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, na vida de Bezalel, Gideão, Jefté, etc. Na Antiga Aliança, há uma excepcionalidade de ação do Espírito Santo de Deus. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus, sob o Antigo Pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais, dos sacerdotes, reis e profetas. Assim se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus na Antiga Aliança. Contudo, no Antigo Testamento, havia uma promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas, ou uma classe especial. Amém? Vou pedir para o Rogério colocar outro slide. Obrigado. Porque Deus, na Antiga Aliança, levantou algumas classes de pessoas. Aí ele levantou. A classe de pessoas que Deus levantou na Antiga Aliança era sacerdote. Tinha a função de levar as causas do povo até Deus. Se você pegar Moisés era sacerdote, Samuel era sacerdote. Então, qual era a função deles? Levar as causas do povo até Deus, com sacrifício, com oração, em prol da nação, em prol de si mesmo. A segunda classe de pessoas que Deus levantou, através do seu Espírito, foram os juízes. Tinham a função de libertar o povo de Israel das mãos dos inimigos. Você pega o livro de Juízes, o povo pecava, vivia um ciclo, Pecado, arrependimento, salvação. Pecado, arrependimento e salvação. Então o povo pecava, Deus enviava uma nação inimiga para subjugar aquele povo, o povo de Israel. Eles eram cativos, eles clamavam a Deus, e aí Deus levantava um juiz, revestido pelo Espírito Santo, para fazer uma determinada função, que é libertar o povo de Israel da mão dos seus inimigos. Essa era a função dos juízes. Depois Deus levantou os reis, tinham a função de governar a nação de Israel. Você vê o Espírito Santo se apossando de Saul, se apossando de Davi, os reis que Deus levantou para poder governar a nação de Israel. E a última classe, a quarta classe que Deus levanta na Antiga Aliança, foram os profetas. Tinham a função de representar Deus diante do povo. Então os sacerdotes levavam as causas para Deus, e agora Deus levanta uma outra classe, que era Deus que vinha até o povo. O povo não precisava ir mais até Deus. Os profetas representavam Deus no meio da nação de Israel. Então você vê Deus levantando profetas em todas as épocas, em todas as fases do povo de Israel. Até no cativeiro, Deus levantou profeta, Ezequiel, Daniel. Antes do cativeiro, Deus levantou Jeremias. Pós-cativeiro, Deus levantou Ageu, Zacarias, Malaquias. Então Deus foi sempre levantando profetas em todas as épocas. A única época que Deus não levantou profeta foi o período interbíblico. Durante Malaquias e Mateus, Deus se calou 400 anos sobre a terra. Deus não falou com ninguém. É o período interbíblico. O único momento da história que Deus não levantou profetas. Mas fora isso, Deus sempre levantou profetas, porque Deus sempre queria trazer o povo ao arrependimento, voltando para Ele, através das suas mensagens. Vou pedir para o Rogério colocar outro. Obrigado. Agora, mas no Novo Testamento, Deus promete derramar o seu Espírito sobre toda a carne, diferentemente da Antiga Aliança, onde apenas algumas classes de pessoas tinham esse privilégio. Vamos lá, Ezequiel 36. Ezequiel 36, Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Deus muda essa situação. Ezequiel 36, versículo 26 e 27.
Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém, dentro de vós o meu espírito. Então, na antiga aliança, Deus já tinha profetizado que nós receberíamos o seu espírito. Seria colocado dentro de nós. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Por que na antiga aliança o povo não conseguia obedecer a Deus? Por que você vê Deus, sempre levantando profeta para corrigir o povo, e o povo não ouvia os profetas, não obedecia os profetas, não se voltava para Deus, porque não tinham o Espírito Santo dentro deles? Por que hoje nós conseguimos obedecer a palavra, conseguimos obedecer a lei do Senhor? Porque Deus mudou o nosso coração, colocou em nós o seu Espírito. É o Espírito Santo que nos leva a obedecer a palavra de Deus. Então, hoje conseguimos porque Deus colocou em nós o seu Espírito. Jeremias 31, versículo 31 ao 34, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que vos tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Diz o Senhor, na mente. Então a Bíblia declara que hoje nós temos o Espírito Santo. Por que nós lembramos da palavra? Por que nós lembramos daquilo que Deus fala? Porque na nossa mente foi imprimida a palavra de Deus. Na antiga aliança isso era impossível. Por quê? Jesus não tinha realizado o sacrifício do Calvário. Então Deus não habita no pecado. O pecado teria que ser retirado para que o Espírito Santo pudesse habitar em mim e habitar em você hoje. Joel 2, versículo 28 e 29, diz assim, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Acontecerá, depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, foi profetizado e foi concretizado no dia de Pentecostes. Amém? Voltando aqui para a nossa revistinha, no 2, o Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, que as promessas a respeito da vinda do Espírito têm cumprimento. A promessa do Espírito Santo tem cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Quer dizer, por isso que a Bíblia fala que Deus não dá o seu Espírito sob medida. Então, por quê? Porque não há limites para Deus agir. O Senhor falou em João 14, 12, que aquele que crê em mim não fará apenas as obras que eu faço, mas ainda maiores. Porque hoje o Espírito Santo pode ser derramado sobre toda a igreja. Todos nós podemos hoje receber o Espírito Santo. Toda a igreja pode receber. Continuando, essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes, e é identificada como o batismo do Espírito Santo. Está lá em Atos 2, que nós vimos, versículo 1 ao 4. No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne. Então, toda a carne pode receber o Espírito Santo. Amém? Sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalidade da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos. Na antiga aliança, Deus escolhia pessoas para derramar o seu Espírito. Sacerdotes, juízes, reis, profetas. Na nova aliança, todos podem receber do seu Espírito. Está disponível para toda a carne. O Espírito Santo está sobre toda a carne. Por isso que quando a pessoa crê, ele desce sobre a pessoa. Basta a pessoa crer em Jesus que o Espírito Santo desce sobre ela. Você lembra da família de Cornélio? Atos capítulo 10. Acabaram de ouvir a pregação de Pedro e o Espírito Santo estava esperando aquela família crer na pregação de Pedro. Quando aquela família creu, o Espírito Santo caiu sobre a família de Cornélio. Então está sobre toda a carne hoje. Todos hoje podem receber
o Espírito Santo. Não está distinto a uma classe de pessoas. Somente os pastores podem receber o Espírito Santo, somente os bispos, os pastores, somente os apóstolos podem receber, podem ser usados por Deus. No capítulo 11 de Números, né, a Bíblia declara que Moisés começa a reclamar do seu cargo, que está muito pesado. Aí Deus fala para ele assim, olha, vou tirar de você o Espírito e vou colocar sobre 70 anciãos, tá? Eles vão profetizar junto com você, vai levar as cargas junto contigo. Aí ele escolhe 70 anciãos, Deus tira o Espírito sobre ele, coloca sobre 70 anciãos, eles começam a profetizar e fica sobre 2 homens. E aí vem Josué, vem um moço, melhor dizendo, e fala para Josué e para Moisés, olha, tem 2 homens lá profetizando no meio do arraial. Aí Josué, com ciúme, diz, Moisés, proíbe, não permite que fique profetizando. Aí Moisés vira e fala para Josué, Josué, tu tens ciúmes por mim? Tomara que todo o povo tenha o Espírito de Deus e que todos sejam profetas. Então essa profecia se cumpre na nova aliança. Paulo fala que todos podereis profetizar. Então todos podem ter o Espírito Santo, todos podem profetizar, todos podem pregar, todos podem ser usados por Deus. Como eu falei, basta se coloque na brecha, basta se coloque diante de Deus para ser usado por Deus, porque hoje o Espírito Santo está sobre todos e para todos. Amém? Continuando, diz assim, todos os que creem, não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo, diferentemente do antigo pacto, no qual apenas pessoas especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus. No novo pacto, a partir do Pentecostes, Deus derramou seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem de seu reino. Então não há desculpa. Não sei falar, não sei me comportar, não sei falar da palavra de Deus. Você tem. Quem aqui tem o Espírito Santo? Levante a mão para o alto e glorifique a Deus. Então, se você tem o Espírito Santo, você pode ser usado por Deus, porque todos hoje têm a presença do Espírito Santo na sua vida, porque ele foi derramado sobre toda a carne. Amém, irmãos? Todos podem profetizar para a glória de Deus. Amém? Continuando a nossa revistinha, vamos ver agora o segundo tópico, o distintivo pentecostal de nossa igreja. Amém? Vamos falar agora sobre a nossa identidade pentecostal, né? Isso tem se esfriado no meio de muitas igrejas. Diz aí, primeiro ponto, a autoridade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado, né? E hoje muitas igrejas acreditam nessa ideia, nessa teoria de Agostinho. Os dons serviram para aquela época. Hoje os dons não servem mais. Não, irmãos, isso é o erro, como eu falei, doutrinário. E aqueles que ultrapassam a doutrina não têm o Pai e não têm o Filho. Continuando, no entendimento dele, os dons, de fato, existiram, contudo, havia sido restrito ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exerce. Nós não apenas acreditamos nos dons, nós também acreditamos que ele é operoso hoje, que Deus atua hoje por meio dos dons. Amém? Continuando, nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Na sua declaração de verdade fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem, sinceramente, buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço, a concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. O que nós acreditamos aqui, né? Nossa mesma visão, nosso pastor. Nós acreditamos que, através do batismo do Espírito Santo, nós recebemos revestimento para fazer a obra
que Deus determinou que nós realizássemos. E nós acreditamos, como Assembleia de Deus, esse ponto de vista é o mesmo nosso, que o batismo é uma experiência parte da salvação. Vou falar aqui agora no final, quer ver? Diz assim, e que essa experiência maravilhosa, que eu estou falando do batismo, é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Muitas igrejas, como eu falei aqui no início, colocam o batismo junto com o selo. Por isso que não acreditam no falar em línguas, porque acreditam, e quando a pessoa ela recebe Jesus, automaticamente ela foi selada e foi batizada. Isso é um erro doutrinário. Vou pedir para colocar o segundo, o outro. Existe uma diferença entre ser selado e ser batizado no Espírito Santo. Nós, pentecostais, acreditamos que quando aceitamos Jesus, fomos selados no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo é uma experiência à parte da salvação. É uma experiência separada da salvação. Então, nós cremos em Jesus, fomos selados, né? E depois você vai caminhar, vai buscar o batismo no Espírito Santo. E a evidência do batismo, né? Tanto é que muitas pessoas podem ser seladas e batizadas ao mesmo tempo no Espírito Santo. Basta que falem mistérios. A evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Então, se a pessoa não fala em línguas, ela não foi batizada no Espírito Santo. Essa é a evidência que ela foi batizada no Espírito Santo. Então, a pessoa selada, ela não fala em línguas, a não ser que ela for batizada ao mesmo tempo. Nós recebemos o selo. Ao aceitar Jesus, somos selados. E depois vem o batismo no Espírito Santo, que é uma experiência à parte. Efésios 1, né, diz assim, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido em Jesus, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então a pessoa ouve a palavra, ela crê, ela é selada, não batizada. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Agora, Atos 19, pedi para o Rogério colocar, por favor, versículo 1 até o 7, Atos 19, versículo 1 até o 7. Paulo chega em Éfeso, né? Quem tinha estado lá foi Apolo. Apolo não conhecia o batismo do Espírito Santo. Apolo era aquele crente, né, tradicional, só conhecia o batismo nas águas, mas era fervoroso nas Escrituras, conhecia muito bem a palavra, mas ele não prega o batismo do Espírito Santo. Aí Paulo vai chegar lá em Efésios. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Então, quando Paulo pergunta, você recebe o Espírito Santo quando você crê? Você recebe o selo quando você crê. Você não recebe o batismo quando você crê. Ao que lhe respondeu, né? Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, a igreja de Éfeso não conhecia o batismo do Espírito Santo, porque Apolo só conhecia o batismo de João. Aí ele vai perguntar, então, Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Aí eles vão responderam, no batismo de João. Então, quando nós cremos, nós somos selados. E aí Paulo vai dizer, disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, são duas experiências distintas, selo e batismo. Você, quando crê, você é selado. Agora você vai buscar o revestimento, você vai buscar o batismo no Espírito Santo. Versículos 6 e 7. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas como profetizavam. Então você vê que o batismo no Espírito Santo está atrelado aos dons espirituais. Quando nós recebemos o batismo, nós temos agora a oportunidade de receber os dons. Assim que eles receberam o batismo, eles profetizaram. Então, dom e batismo caminham juntos. E eram ao todo uns 12 homens. Amém? Então, nós somos diferentes dos tradicionais. Amém? Cremos em experiências distintas. Amém, irmãos? Todos estão entendendo até aqui? Amém? Continuando aí nossa revistinha. 2. As línguas como evidência.
A Declaração de Fé da Assembleia de Deus, também nós cremos assim, tá? De 1916, afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá a capacidade de falar. O falar em línguas, neste caso, é o mesmo com a essência que o dom de línguas, mas diferente em propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso, tanto William W. Durham, bem como Gunnar Wiener e Daniel Bergen. Pentecostais da primeira geração criam e pregavam com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo não é para nós. Isso é um erro doutrinário, irmãos. A igreja foi avivada. Em 1906, houve um grande avivamento na cidade de Chicago, lá nos Estados Unidos, né? Através do pastor William, né? Esse avivamento correu o mundo todinho. Várias pessoas do mundo todo foram até lá, até essa cidade, e ali receberam o Espírito Santo. E dentro desses dois, né, dessas pessoas que foram, tem dois missionários, Daniel Bergen e Gunnar Wiener, né? Eles foram até lá e foram batizados do Espírito Santo, receberam o avivamento, e lá eles tiveram uma visão de Deus, viram um mapa do Brasil, né? E tinha um mapa e tinha destacado o Pará, né, o estado do Pará. E aí se organizaram, né, fizeram, né, tudo e vieram para cá, para o Brasil. Chegaram no Pará e aí desembarcaram. E começaram a pregar numa igreja, mas uma igreja tradicional, não cria nos dons. Eles foram expulsos da igreja, porque eles acreditavam no batismo do Espírito Santo. E aí uma irmã recebeu eles na sua casa. E ali, irmãos, eles começaram a pregar o batismo do Espírito Santo. E aqueles irmãos foram embora. E aquela irmã dobrou seus joelhos na sua cama e disse, olha, falou para o Senhor, Senhor, se é verdade aqui que aqueles homens estão pregando, eu quero que o Senhor me batize hoje. Ela foi batizada na hora no Espírito Santo. E ela abriu a sua casa para a igreja. Ali nasceu a primeira igreja da Assembleia de Deus, que é a chamada Igreja Mãe, que hoje é o pastor Samuel Câmara, que é o pastor presidente da Igreja Mãe, lá em Belém, né, lá no Pará. E ali nasceu a Igreja Assembleia de Deus, né? E ali surgiu o movimento pentecostal. A partir daí, né, veio as outras igrejas chamadas neopentecostais, Nova Vida, Quadrangular, aquela outra metodista, né? E depois veio as igrejas universais, Graça, né, Mundial, e até chegou até nós a Igreja Ministério de Justiça da Porta. Então nós cremos nos dons espirituais. A igreja pentecostal, por que o nome dela é pentecostal? Porque ela crê e usa os dons pentecostais. A nossa diferença para a igreja tradicional é que nós acreditamos que os dons ainda é vigente na nossa época. Não serviram apenas para aquele tempo, servem para nós nos dias de hoje. E se nós não acreditarmos assim, iremos cair no erro doutrinário, como a lição está falando. E como muitas igrejas estão caindo, porque a cura foi para aquele tempo. Irmãos, eu vi um testemunho de uma pessoa, né, que ela estava passando problema espiritual, mas manifestando demônio, né, manifestando demônios. Nada contra os médicos, porque os médicos também são instrumentos de Deus, são ferramentas de Deus. Mas ali não era caso de medicina, era caso espiritual. Ela chegou até o pastor, pediu para o pastor orar por ela. Ela sabia que era espiritual. Ela sabia que precisava de libertação. O pastor mandou ela procurar um médico e tomar remédio. Entendeu? Claro que os médicos têm os poderes, têm a autoridade, são autoridades constituídas por Deus. Mas ali não era problema físico, ali era problema espiritual. Ela tinha que se passar por libertação. E o pastor mandou ela procurar um médico e tomar remédio. Então, problemas espirituais têm que ser tratados espiritualmente. Problema físico tem que tratar a nível medicinal. Médico, amém. Remédio, amém. Mas problema espiritual é demônio. Tem que expulsar demônio. O demônio não sai por meio de remédio. O demônio sai por meio do nome de Jesus. Então nós temos que crer nos dons espirituais. Ela era de uma igreja tradicional, né, que onde não pode nem bater palmas, né,
onde nem mosquito pode voar. Só ouve só o barulho do mosquito voando, porque não tem palma, não tem nada, não tem dança, não tem nada, é tradicional. Então, irmãos, é um problema muito sério que as igrejas hoje estão ocorrendo. Por quê? Vamos falar daqui a pouquinho. Porque as igrejas hoje se tornaram filosóficas. As pessoas não querem mais crer na palavra, querem crer em filósofos, em doutores, homens que não têm Espírito Santo de Deus, homens desprovidos da fé. São nuvens sem água, árvores em prestação, mas sem frutos. Não tem poder, não tem autoridade nenhuma. Querem fazer, mensagens prontas, filosofias, mensagens para poder alisar o ego das pessoas, frases prontas para poder conquistar o coração das pessoas. Mas eu pergunto para vocês, me diz, onde está na Bíblia onde Paulo faz menção de um filósofo da sua época? Me diz onde está na Bíblia onde Jesus cita um filósofo da sua época. Me diz. Pelo contrário, os gregos seguiam Jesus. Em João capítulo 12, os gregos queriam ir até Jesus ouvir os seus ensinamentos. A igreja hoje está se esfriando porque quer crer em filósofos, em filosofias que não têm compromisso com Deus, onde não tem a palavra, porque é a palavra que me mantém firme no caminho de Deus. Paulo fala que a minha pregação e a minha linguagem não se consistiu em linguagens persuasivas humanas, mas demonstração de poder. É o poder que muda o homem. É o poder que regenera o homem. É o poder que liberta o homem. É o poder que transforma o homem. E o poder está na sua palavra. O poder está no seu espírito. É a palavra que me transformou. Eu vim das drogas. Eu fiquei aí mais de anos nas drogas. O que me libertou foi a palavra. Não foi filosofia, não foi doutrinas humanas, não foi dogmas humanos, não foi costumes humanos, foi a palavra que me libertou, me regenerou, me transformou, me libertou das drogas, me libertou desse mundão, para a glória e honra dele. Você pode levantar a mão para o alto e glorificar o nome do Senhor nesta noite. Glorifique a Deus por sua palavra. Oh, aleluia, continuando aqui na nossa revistinha. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. No entanto, a doutrina das línguas, como evidência inicial do batismo do Espírito Santo, é inegociável. Vou pedir para o Rogerão, por favor, coloque para mim, por gentileza, Atos 10, 46 a 46, 44 a 46. Atos, capítulo 10, versículo 44 a 46. Atos, diz assim a família de Cornélio: ouviam a palavra. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviam, olha aí a evidência, pois ouviam falando em línguas. Então a evidência do batismo é falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, somente até o 46. Obrigado, Rogério. Então a Bíblia declara que quando a família de Cornélio recebeu o Espírito, eles falaram em línguas. Então a evidência do batismo é falar em línguas. Isso é para nós nos dias de hoje. Amém, irmãos? O terceiro e último tópico aí para nós encerrarmos: mantendo a chama pentecostal acesa. Como nós podemos manter essa chama pentecostal acesa? Veremos agora, amém? Em primeiro lugar, fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade às Escrituras. No domingo eu peguei um Uber, para vir para a igreja, estava eu e a Aline. Aí o motorista do Uber começou a falar, ele viu com a gente com a Bíblia na mão, estava falando sobre a eleição, aí começou a citar as parábolas de Jesus, O Senhor falou que nós precisamos conhecer a árvore pelo fruto. E começou a falar. Aí eu falei, Jesus, eu até pesquisei na Bíblia, está na Bíblia. Jesus falou, anda, como é que é? Anda, como é que esqueci agora o ditado? Me direis com que é, como esqueci agora o ditado? Ah, obrigado. Diga-me com quem andas e eu direis com quem que tu queres,
Quem tu és? Amém. Obrigado, irmãos. Os irmãos estão ligados, amém. E ele começou a citar esse provérbio e falou que está na Bíblia. Eu li isso na Bíblia. Aí eu não queria conversar, não queria discutir sobre a Bíblia, né? Mas eu tive que falar com ele. Falei, meu irmão, por favor, não está na Bíblia. Não, eu li, está na Bíblia. Jesus falava muitos provérbios. Jesus falava sobre parábolas, que era algo do cotidiano das pessoas para ilustrar o reino de Deus. Isso não está na Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes, eu nunca li isso na Bíblia. Não, começou a terminar, está na Bíblia, você sabe que a Bíblia foi traduzida. E nem tudo que está na Bíblia a gente pode crer. Olha como estão os crentes hoje, irmãos. O nosso querido irmão Júlio, ele trabalha na barraquinha ali, na praça do Barro Vermelho. Ele estava lendo o livro de Josué. E o pastor falou para ele que nem tudo que está na Bíblia é para ele crer. Porque ele falou que Deus parou o sol e a lua para Josué. Falou que nem tudo que está na Bíblia é literal. Você vê que as pessoas estão tentando, irmãos, colocar a Bíblia como se fosse um livro natural, um livro normal. E eu falei para esse motorista do Uber, meu querido, a Bíblia, ela não é para você questionar, ela é para você crer. Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Então, se Deus permitiu estar isso na Bíblia, porque é para estar na Bíblia para a minha vida e para a tua vida. Ele falou, não, mas você sabe que foram os homens que colocaram o cano na Bíblia. Você sabe que foi o Papa que reuniu lá os bispos e fizeram o cano na Bíblia. Eu falei, meu querido, foi Constantino, assim que ele assumiu o império, ele proibiu a perseguição ao cristão e mandou reunir os bispos para colocar o cano, formar o cano da Bíblia. Mas tudo que está aqui é para mim, é para a tua vida. Ele falou, você sabe que a tradução não está segundo o original. Eu falei, mas a Bíblia declara, irmãos, que toda a Bíblia foi inspirada, toda a Escritura foi inspirada por Deus e útil para o meu ensino e para o teu ensino. Se Deus permitiu que os homens traduzissem a Bíblia, porque ela foi traduzida primeiro para o grego, que é Septuaginta, eu falei para ele. Depois foi traduzida para o latim, que é a Vulgata Latina. Mas se Deus permitiu a tradução, e essa tradução chegou até nós, porque Deus quer que nós criamos naquilo que está escrito dessa forma. É a vontade de Deus para a minha vida e a vontade de Deus para a tua vida. Aí ele falou, mas eu estava pesquisando, você sabe, que Cão, filho de Caim, a cor dele era escura, quer dizer vermelho. Você sabe que Jesus não é de olhos azuis, não é louro. Você sabe que Jesus tem a cor negra, a cor forte. Amém, com certeza. A Bíblia declara que Jesus não tinha formosura nem aparência. Isaías 53 fala sobre isso, amém. E você sabe, que Jesus ele veio assim nessa terra para poder salvar nossas vidas, mas, Jesus morreu naquela cruz, a gente tem que crer no sacrifício, mas eu andei por vários caminhos, andei por várias igrejas, mas nenhuma igrejas, prega mesmo o evangelho de forma correta. Então hoje eu estou meio afastado. nasci e quero bem dizer na igreja, mas hoje eu não vou mais para a igreja, não. Eu quero agora abrir a minha própria igreja. Ele comprou um terreno que ele vai construir a sua própria igreja, irmãos. Porque a pessoa que não se submete a uma liderança, ela quer abrir sua própria igreja, irmãos. Essa é a verdade. Quando a pessoa é muito questionadora, quando a pessoa é muito encrecreira, quando a pessoa é muito difícil, ela não consegue ficar em igreja nenhuma, porque ela não submete à liderança, ela não submete ao seu pastor. E aí ela quer abrir a sua própria igreja, ela vai abrir a sua própria igreja, porque ela não vai ficar na igreja, ela não vai se submeter. Ela vai sair e vai abrir sua própria igreja. Eu falei, meu irmão, você é um estudioso da palavra de Deus, mas você procura uma igreja, crie raízes. Ele falou para ele, crie raízes numa igreja. Vá procurar uma igreja, se posicione, fique na igreja. Então as pessoas hoje estão tentando colocar a Bíblia como se fosse uma coisa banal. Já até ouvimos que a Bíblia tem que ser atualizada. Já ouvimos essa heresia. A Bíblia, irmãos, é para mim e para você. Jesus falou que não vai passar nem o i, nem o tio da lei. Então tudo que está aqui de Gênesis Apocalipse é para a minha vida e para a tua vida. Continuando, diz assim, já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo.
das Escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante, infalível palavra de Deus. Amém? Quem crê aqui assim, dessa forma, glorifica o nome do Senhor. Amém? Ela é a infalível, inerrante palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricá-los. Precisamos voltar às Escrituras. A Bíblia não precisa de nada, de um artifício, para poder ser a palavra de Deus. Eu não preciso colocar filosofia, não preciso colocar meu pensamento. A Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Uma vez perguntaram para o Cristiano Ronaldo, por que você não usa tatuagem? O Cristiano Ronaldo não tem tatuagem. Ele falou para o repórter, você já viu alguma Ferrari com tatuagem? Com algum adesivo? Que a Ferrari é Ferrari, não precisa mais de nada. A Ferrari, onde chega, chama atenção. A palavra de Deus, irmãos, é a Ferrari. Ela não precisa de um penduricário, não precisa de um artifício para ser palavra, para chamar a atenção das pessoas. É a palavra e ponto final. É a Bíblia, é a voz de Deus para a minha vida, é a inegável palavra de Deus, é a regra, a bússola para a minha vida, para a sua vida e ponto final, irmãos. E não precisa mais colocar mais nenhum artifício. Vem para cá receber a toalhinha, vem para cá receber o sabonete, vem para cá receber isso, vem para cá receber aquilo. Não, irmãos, é a palavra de Deus. Ela me ensina, ela te ensina, ela me corrige, ela te corrige e ponto final. Ela vai me guiar até o céu. Amém? Ela vai te guiar até o céu e ponto final. Amém, irmãos? Para nós encerrarmos aí o exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Graças a Deus que a nossa igreja aqui, Deus tem sido misericordioso e tem atuado com os dons espirituais. Amém? Temos visto aqui batismo do Espírito Santo, temos visto aqui Deus agir em nome de Jesus. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. Não é apenas a palavra mais os dons. Os dois têm que caminhar juntos, amém? Porque o dom precisa da palavra. Porque todo dom que está fora da palavra não é Deus falando. Então os dois caminham juntos. Então eu tenho que ter a palavra e eu tenho que ter o dom. Eu tenho que exercer o dom no meu dia a dia. Para que o meu pentecostal, para que a nossa vida pentecostal não seja esfriada. Amém? Não se esfrie. Continuando. Ele deve expressão dia a dia do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Porque nosso pastor aqui doutrinou a igreja. Hoje nós somos doutrinados. Nosso pastor suou a camisa lá, botou curso lá para os profetas, doutrinou a igreja. Hoje muitos pastores não querem ter esse trabalho. Então eles suspendem. Olha, profecia aqui não pode. Primeiro tem que entregar para mim. Se eu achar que for de Deus, eu vou entregar para a igreja. Então as pessoas estão com medo. Muitos também não dão liberdade por medo da operação. Porque não sabem se é Deus falando, se não é Deus falando. Não tem discernimento porque não educaram o povo, não ensinaram o povo de Deus a ter esse discernimento. Vou pedir para o Rogério, por favor, colocar o último slide. Obrigado. Hein? Hoje, os pregadores querem crer em filosofias, em filósofos, em filosofias que estão afastando os homens de Deus. Tem um quadro ali, a Idade Média. Eu coloquei aqui, e do outro lado direito tem o Renascimento. Porque a história veio caminhando, e teve na época, uma história que teve o rompimento com a igreja. Quando surgiu o Renascimento, veio a Revolução Industrial, veio a Revolução Francesa, e aí surgiu o Renascimento. No lado esquerdo, Idade Média, domínio da Igreja Católica. Aí veio o Renascimento. A verdade só pode ser obtida por meio da experiência e da observação.
que quer dizer isso? Começaram a colocar filosofia. Você agora não explica algo somente pela fé, agora tem que ter razão. Então, os filósofos começaram a ter peso muito grande. Deixaram de lado a fé para colocar peso nas filosofias. Idade Média, valorização da busca pela eternidade. Renascimento, valorização da vida terrena. Qual é a mensagem hoje das igrejas? Prosperidade terrena, teologia da prosperidade. Você tem que valorizar a tua vida aqui na terra. Esse é o pensamento do renascimento. A igreja está se moldando aos séculos, à era desse mundo. Idade Média, virtudes da alma. O corpo é fonte do pecado. Renascimento, prazer de vida e busca pela natureza. O corpo é fonte de beleza. Você vê hoje as pessoas valorizando o seu corpo, fazendo culto do seu corpo. As academias, nada contra você se cuidar, você tem que caminhar, tem que fazer dieta, amém? Mas você não pode cultuar o seu corpo, né? Isso é um pensamento do renascimento. A fé está acima de tudo. Agora, a valorização da razão tanto quanto a fé. Isso está entrando dentro das igrejas, já está dentro das igrejas. Hoje tem pregadores filósofos, pregadores que não pregam mais a palavra, pregam filosofias humanas. Está inserido junto com a palavra dentro das igrejas. Está causando morte na panela dentro das igrejas. Ações coletivas, renascimento, individualismo. Você vê que hoje o ser humano é individual. Você tem que se preocupar com a tua vida, você tem que cuidar de você, você não tem que esquecer do seu próximo. Isso são verdades que estão, melhor dizendo, mentiras que estão sendo inseridas dentro das igrejas. E agora a última, teocentrismo. Deus é o centro de tudo. Agora, renascimento. Antropocentrismo. O homem é o centro de tudo. Quais são as mensagens de hoje, irmãos? O homem no centro. Você pega hoje o YouTube, você pega hoje o Instagram, as mensagens todinhas falando sobre o quê? Você nasceu para vencer. Jesus morreu por você. Você é o melhor de Deus. Hoje é tudo para exaltar o homem. As mensagens são antropocentrismo. Está dentro da igreja. Colocou isso dentro da igreja e nós precisamos tirar isso de dentro da igreja. Abre lá sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Olha só que Jesus fala através de Paulo. Colossenses 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Isso está entrando dentro da igreja, irmãos. O renascimento entrou dentro da igreja. Conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, irmãos, precisamos ficar com a palavra. A filosofia, ela não tem poder de mudar o homem, não tem poder de mudar a situação, não tem poder de curar, de libertar, porque ela é humana, né? Se você pegar hoje, nós estamos fazendo faculdade, se você pega hoje as apostilas da faculdade, é sempre o homem tentando ensinar o homem. Isso é tudo que eu tirei da apostila da faculdade, de psicologia. Isso aí está na apostila lá. Houve o rompimento. O Criador saiu da educação. Quem é professor aí sabe o que eu estou falando. O que ensina hoje nas faculdades é o socialismo. Hoje se ensina hoje na faculdade é você questionar tudo. Está lá a apostila de filosofia. Se vocês quiserem, eu posso trazer para os irmãos. Você tem que questionar a autoridade, você tem que questionar a verdade, para você descobrir se aquilo é verdade ou não. Você tem que questionar tudo. É o chamado filosofar. Você tem que questionar tudo e não aceitar nada. Está lá na apostila de filosofia. Então, por isso que eu entendo, até falei para a Aline, falei para alguns irmãos, eu entendo quando o jovem entra para a faculdade, se ele não tiver uma base, irmãos, tudo que ele aprende na escola bíblica, tudo que ele aprende na palavra, ele joga por terra e fica com filosofias humanas. Fica com tudo que o homem ensina para ele. E deixa tudo que ele foi ensinado desde a infância de lado. Deixa de lado. E deixa a palavra de Deus de lado e quer acreditar naquele professor, naquele filósofo. Valeu. É verdade. É verdade.
tudo é filosofia, tudo é pensamento. Né? Então, hoje os homens estão ensinados pelo próprio homem, tirar a criação de Deus, tirar a educação de Deus, porque isso era algo tradicional, era algo fascista, como eles dizem lá, era algo fascista. O amor à família, amor é algo muito radical. Não, irmãos? Vou pedir para o Rogério colocar a última passagem dessa manhã, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 16. Olha o que a Bíblia diz. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidas com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé. Ele não fala para alimentar a igreja com filosofias. Nós temos que ser alimentados com a palavra da fé. E é da boa doutrina que tem seguido. Então, o que alimenta a minha vida, a tua vida, é a palavra de Deus, irmãos. É isso aqui, é a Bíblia. Não precisa tirar mais nada da Bíblia e nem acrescentar mais nada, não, irmãos. Mas rejeita as fábulas profanas e de velas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico, como diz lá, né, o Renascimento, a cultura ao corpo, não que você não tenha que se cuidar, mas você não pode cultuar o teu corpo, pois o exercício físico pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e de que há de ser. Fiel a esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, da fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Versículo 16. Preste atenção. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém, irmãos? Então a doutrina é suficiente. Eu não preciso de filosofia, eu não preciso de filósofos para ficar me educando, que eu tenho a palavra de Deus como doutrina, como regra da minha vida. Amém, irmãos? Vamos ler a conclusão para nós encerrarmos. Amém? Diz assim, nesta lição vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como o movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o fez consciente de sua missão. Contudo, após um século do advento do movimento, passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvio teológico, que nega a manifestação dos dons espirituais, está na gênese desse processo. Amém, irmãos? Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, amém, de mais uma aula. Obrigado aí, Rogerão. Obrigado aí, meu pastor. Obrigado, pastor Fernando. Espero que os irmãos possam ter aprendido um pouquinho mais nessa manhã, amém? Que possamos, fortalecer nossa identidade pentecostal, em nome de Jesus. Amém, meu pastor? Amém.
Pode continuar. A gente vai dar a bênção final, tá? Aula boa, né? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por esta manhã. Poderoso Deus e eterno Pai, te louvamos, Pai, por esta manhã. Estarmos na tua casa, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos nos manter, Pai, como os remanescentes, Pai. Ó Deus, que possamos nos manter firmes, Pai, na fé e na simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa o teu povo, nos leva, Pai, de volta para os nossos lares, nos livrando no caminho de volta dos acidentes, das balas perdidas, dos assaltos e dos sequestros. E quando chegarmos em casa, possamos encontrá-la guardada e protegida por Ti. Abençoa o nosso domingo, a nossa semana, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre. E todo o povo que ama o Senhor diga amém. Deixa eu dar só um recado. Domingo que vem seria a aula 9. E era eu que ia dar a aula 9. Mas não sei porquê. Eu achei que era 11 eu. E eu preparei a aula 11. E a aula 9, quem vai dar vai ser o presbítero. Então, domingo que vem eu vou dar a 11. Então, se você estuda a palavra, estuda a aula antes de receber, estude a 11, tá? Que vai ser a 11 que vai ser dada. Não estude a 9, que a 9 só vai ser dada daqui a 3 semanas, tá? Em nome de Jesus. Fiquem na paz.